qual a explicação do Rina para ser chamado de apóstolo? Ah, isso que eu ia perguntar, porque quando eu te conheci era pastor Rina. E hoje é apóstolo. Qual é a diferença? Todo apóstolo é pastor? Vamos explicar isso então. Na verdade, a afirmação que ele fez, ela não é bíblica. A Bíblia nunca afirmou que não existe mais apóstolos. Na verdade, você tem os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles 12 que foram testemunhas de Jesus, andaram com Jesus, foram escolhidos por ele. Judas estava lá e Judas traiu Jesus, ficaram 11, aí por sorte sortearam Matias, mas não era o que Deus tinha escolhido, aí Deus levanta Paulo para fazer o trabalho, mas o próprio Paulo, ele não andou com Jesus fisicamente. E no Novo Testamento, além de Paulo, você tem Barnabé, você tem Júnior, você tem mais um monte de outros líderes que são chamados apóstolos e que não fazem parte dos 12. Então, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que não existem mais apóstolos. O que nós temos é Efésios 4:11, que diz que são 5 ministérios necessários na igreja: pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. Então, quais são essas 5 frentes? A Bíblia está falando de ofícios. Então, o evangelista é aquele que prega a palavra e traz pessoas para conhecer a Deus. Se não tem um mestre para explicar a palavra, eles não vão crescer em conhecimento. Se não tem um profeta para trazer a direção do céu, eles não vão ter direção do céu. E a Bíblia fala, por falta de profecia, o meu povo perece. Se você não tem pastor para cuidar da alma, para acompanhar, para aconselhar, para ajudar, para estar junto, você não tem pessoas que são confirmadas, que possam ser geradas espiritualmente. O apostolado é um desses ofícios. O apostolado é um ofício de governo. O apóstolo é aquele que organiza toda essa dinâmica da igreja e também é aquele que tem uma unção para romper, para ir, para plantar novas igrejas. Ah, tá. Então, o que é o termo apóstolo? O termo apóstolo era um termo militar, usado tanto pelos romanos como pelos gregos, para designar comandantes de embarcações que saíam navegando para procurar novos territórios e novas terras. Então ele é um enviado com autoridade para estabelecer o governo. O apóstolo bíblico é o mesmo, ele é um enviado com autoridade do céu para estabelecer o reino de Deus na terra. Sim. O ofício dele é diferente. Ele acaba sendo mais pastor? Talvez, porque você tem combinação de dons. Você tem pessoas que são mais evangelísticas, mas também são mestres. Outros são pastores e são mais proféticos. Mestre seria um professor? É um professor, exato. Então, quando eu tô dando uma aula de segunda-feira, ali eu estou sendo um mestre. Então, não necessariamente eu sou só um apóstolo e não fluo em outros ministérios. Dependendo da necessidade, você vai vestir o manto do mestre ou o manto do pastor. Eu pastoreio pessoas até 2, 3 da madrugada nos dias que eu paro para aconselhar. É aconselhar. É aconselhar. Senta aqui, Vilela, o que está acontecendo? Como é que está seu casamento? Aí você vai contar, vai chorar. De madrugada. Então esse é o ofício pastoral. O ofício apostólico é outro. É o ofício que organiza a igreja para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para plantar novas igrejas, para formar líderes, para formar ministérios e para organizar essa mecânica.